Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 3 de maio, nós vamos iniciar um ciclo de documentos do Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, que foi no dia 13 de março de 2013. O primeiro documento, chamado Carta Encíclica, que o Papa Francisco trouxe para nós, foi a encíclica Lumen Fidei, que significa Luz da Fé, que foi divulgada em 29 de junho de 2013. Essa encíclica Luz da Fé, ela foi iniciada pelo Papa Bento XVI, que, como todos nós sabemos, é o Papa emérito. Ele renunciou de ser Papa em fevereiro de 2013 e no dia 13 de março foi eleito o Papa Francisco. Essa encíclica, iniciada pelo Papa Bento XVI, ela foi levada adiante e concluída com acréscimos pelo Papa Francisco. Trata-se de um documento muito forte sobre a fé, dirigida aos bispos, presbíteros, diáconos, pessoas consagradas e todos os fiéis leigos e leigas. O documento, que havia quase completado por Bento XVI, foi assinado pelo Papa Francisco, que o terminou. E o objetivo dessa carta encíclica é retomar o caráter de luz que é próprio da fé, capaz de iluminar toda a existência humana. Podemos dizer que aquele que crê jamais está sozinho, porque a fé é um bem comum que ajuda a edificar as nossas sociedades, dando-lhes esperança. Em uma época como a nossa, escreve o Papa, na qual crer se opõe à pesquisa e a fé é vista como um pulo no vazio que impede a liberdade do homem, é importante ter confiança, com humildade e coragem, no amor misericordioso de Deus, que endireita os caminhos tortuosos da nossa história. Jesus é a testemunha crível da fé. Nós podemos acreditar nele. Através dele, Deus atua realmente na história. Como na vida de cada dia nós confiamos no arquiteto, no farmacêutico, no advogado, no pedreiro, que conhecem melhor as coisas, assim, mediante a fé, confiamos em Jesus, perito das coisas divinas. A fé, sem a verdade, não salva, diz o Papa, mas permanece como uma linda fábula, sobretudo hoje, em que se passa por uma crise da verdade, porque acreditamos somente na tecnologia ou nas verdades de uma pessoa, porque tememos o fanatismo e preferimos o relativismo. Então, pelo contrário, diz a carta, a fé não é intransigente. Aquele que crê não é arrogante. Nós vemos muita arrogância hoje. Há pessoas que acham que sabem tudo. Há pessoas que se acham mais católicas do que as outras. Há pessoas que querem ensinar para o Papa, querem ensinar talvez aquilo que nem aprenderam. A verdade, que deriva do amor de Deus, não se impõe com a violência, não espezinha o outro, mas torna possível o diálogo entre a fé e a razão. Há pessoas que não querem dialogar. Logo, o essencial é a evangelização. A luz de Jesus brilha no rosto dos cristãos e se transmite de geração em geração, através das testemunhas da fé. Deste modo, a fé é transmitida mediante os sacramentos, como o batismo, a Eucaristia, como também pela fé da oração do Creio e do Pai Nosso, que envolvem o cristão nas verdades que professa e o levam a ver com os olhos de Cristo. Eis porque a fé é una, e a unidade da fé é a unidade da Igreja. Há pessoas que preferem ouvir outras vozes, mas não querem ouvir a voz da Igreja. Há pessoas que seguem outros líderes, mas se dizem católicos, e não respeitam, não ouvem e não querem ouvir os seus próprios líderes.
Parece Jesus na sinagoga, que falava e começavam a perguntar: ele não é o filho de Maria? Não é o filho daquele carpinteiro? Não é? E Jesus até chegou a sair da sinagoga e dizer: um profeta não é bem recebido na sua terra. Muitas vezes nós na igreja não recebemos a voz da própria igreja. Então crer, diz a encíclica, ilumina a família fundada no matrimônio, ilumina o mundo dos jovens que desejam uma vida superior, ilumina a natureza e nos ajuda a respeitá-la, para encontrar modelos de desenvolvimento que não se baseiam somente na utilidade ou no lucro, mas consideram a criação como dom. O sofrimento e a morte também têm sentido com a confiança em Deus. O Senhor dá ao homem que sofre um raciocínio para explicar tudo, mas lhe oferece também a sua presença, que o acompanha. E por fim, essa carta encíclica, Luz da Fé, nela o Papa exorta: não deixemos roubar a nossa esperança. Não permitamos que ela seja inutilizada por soluções e propostas imediatas que bloqueiam o nosso caminho rumo a Deus. Irmãos e irmãs, ser cristão não é fácil. Para ser cristão, é preciso deixar-se iluminar por essa luz da fé transmitida há 20 séculos pela Igreja. Então é importante nos deixarmos iluminar e acolher as verdades da fé que vêm pela Sagrada Escritura e que vêm pelo magistério da Igreja, pelos ensinamentos da Igreja. Que Deus nos ajude a viver essa comunhão entre nós com a nossa Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.